Olá, bem-vindo ao canal da Clínica Facto. Hoje nós vamos falar sobre endoscopia. Convidamos o professor Dr. Fausto Maluf Filho, ele é livre-docente do Departamento de Gastroenterologia da USP e coordenador da endoscopia da Beneficência Portuguesa. Professor, obrigado por o senhor ter vindo para trazer essas informações. As pessoas acham que fazer endoscopia são procedimentos apenas de diagnóstico, mas hoje são cirurgias, são feitas inúmeras coisas, então a gente queria que o senhor trouxesse, iluminasse a gente com essas informações tão importantes, né? Me conta uma coisa, o que mudou nesses últimos anos nesses procedimentos endoscópicos, desde o primórdio? Deboni, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no canal da Clínica Facto, e acho que realmente uma das funções do médico é informar o máximo possível a população leiga, né? O que mudou na endoscopia nos últimos anos? Eu diria que em duas vertentes. Primeiro, como você bem disse, a endoscopia começou como um exame diagnóstico, um exame para detectar lesões que pudessem causar sintomas nos pacientes e também detectar lesões precursoras do câncer ou o câncer em suas diferentes fases, no tubo digestivo. E a endoscopia nesse campo cresceu muito, ou seja, da mesma maneira que nós trabalhávamos com máquina de datilografar no passado e hoje trabalhamos com computadores superpotentes, a mesma coisa aconteceu com a imagem na endoscopia. Hoje nós estamos no momento em que equipamentos de endoscopia já vêm com inteligência artificial incorporada, em que você faz o exame e a inteligência artificial vai apontando para você onde estão as lesões e podem caracterizar essas lesões para você. Então veja o grau de refinamento que a endoscopia diagnóstica adquiriu. Lógico que eu estou falando de equipamentos que acabaram de se tornar disponíveis, não são a nossa realidade no consultório, na clínica do dia a dia, mas é um futuro não muito distante. Já é um futuro, já é um presente, equipamentos de endoscopia que magnificam as imagens. A gente às vezes consegue ver imagens a nível celular, então melhorou muito. Então no termo diagnóstico nós crescemos muito em endoscopia. E outro campo, sem dúvida, foi como você também já falou, a endoscopia terapêutica, tratamentos endoscópicos. Da mesma maneira que no passado se falava grandes cirurgiões, grandes incisões, não é verdade, Liboni? Exatamente. Aí passamos para a cirurgia laparoscópica, em que se fazem pequenas incisões, se entram com caninhos e se opera por caninhos. E hoje a gente fala em cirurgia robótica. Né? Ou seja, esses caninhos são controlados, as pinças controladas por robô. Então a gente passou de uma cirurgia invasiva para uma cirurgia minimamente invasiva. E a endoscopia, no meu ponto de vista, é uma dessas fronteiras. Ou seja, o tratamento endoscópico é minimamente invasivo. E eu prevejo que num futuro também não muito distante, muitos dos procedimentos que hoje se fazem por laparoscopia ou mesmo cirurgia robótica também vão poder ser realizados por cirurgia endoscópica. Então, eu vejo um futuro brilhante nesse campo, nessa área, em que você consegue oferecer tratamento com mínimo de invasão para o paciente. Poxa, que bacana, viu? O que a gente faz hoje? Tem algumas coisas interessantes, né? Papilotomia, gastrostomia, jejunostomia, esclerose, dilatação, mucosectomia. O que vocês são capazes de fazer hoje com o endoscópico do ponto de vista já não mais diagnóstico? Porque todo mundo sabe diagnóstico cirúrgico. Sem dúvida. Todos os acessos às vísceras digestivas, ou seja, implantar um acesso no estômago, implantar um acesso no intestino, ou para drenar, ou para oferecer nutrição, nós somos capazes de, quando tem um aperto, uma estenose no trato digestivo, dilatar para poder permitir a passagem de alimentos, por exemplo, acesso à via biliar, remover um cálculo da via biliar, não da vesícula biliar, mas da via biliar, nós somos capazes. Drenar uma coleção fluida que esteja perto do tubo digestivo, nós somos capazes também, e principalmente esse ramo que você falou, ressecar câncer precoce. Hoje em dia a endoscopia detecta uma lesão cancerígena ou precursora do câncer numa fase inicial e a gente consegue remover essa lesão por endoscopia, fazendo a remoção completa, curativa e permitindo assim que o paciente retorne ao convívio social rapidamente curado. Que é a mucosectomia. Que é a mucosectomia, né? Dissecção endoscópica da submucosa. E tem alguma contraindicação, por exemplo, para fazer esses procedimentos? Uma via aérea
difícil, a abertura da boca, alguma lesão de estenose? Sem dúvida, sem dúvida. Tudo isso que você já mencionou são contraindicações relativas e para isso a gente tem que contorná-las. Uma via aérea difícil, eu vou pedir auxílio do colega anestesiologista para me ajudar a manipular a via aérea. Uma obstrução, eu vou tentar dilatar aquela obstrução para poder chegar ao alvo do tratamento endoscópico. Então, sim, são contraindicações, mas a maioria delas são relativas, Liboni. Hoje em dia a gente cresceu também muito nessa área. A gente aprendeu com os cirurgiões. Então, antigamente, o endoscopista fazia ele mesmo a sedação do paciente, etc. Hoje em dia, a gente pede o auxílio do anestesiologista para a maior parte das intervenções endoscópicas, como vocês sempre fazem. A gente leva o paciente para salas preparadas para a cirurgia, como vocês sabem, ou seja, como vocês fazem, ou seja, a gente aprendeu com vocês. A gente percebeu de que, para crescer no campo cirúrgico, a gente tinha que imitar os cirurgiões, né? Fazer como o cirurgião faz, oferecer segurança para o paciente. E tem algumas cirurgias que são combinadas com endoscopia. Com certeza, com certeza. Essa é uma coisa, um campo também que cresce muito, a gente chama isso de cirurgia híbrida, ou procedimento endoscópico híbrido, em que o endoscopista e o cirurgião trabalham juntos. Então você tem uma lesão que você quer atuar endoscopicamente, mas tem um risco de perfuração, então você e o cirurgião ressecam aquela lesão juntos e o cirurgião sutura e fecha a parede do tubo digestivo para prevenir uma fístula ou prevenir uma complicação. Reduz o procedimento dele e melhora a qualidade do seu procedimento endoscópico. Então são coisas realmente que estão sendo realizadas. Bem bacana. Tem algumas situações, né, que a gente já, por exemplo, principalmente em câncer, né, que eu acho que é uma coisa importante, às vezes câncer gástrico, às vezes até a indicação de como eu vou fazer a intervenção, se vai ser algo mais ampliado ou não, às vezes até por ecoendoscopia, que é feito um ultrassom, né, na parte diagnóstica, né? Sem dúvida. Às vezes até com biópsia já ali para orientar o cirurgião, para ver se aquele gânglio é comprometido ou não. Com certeza. A ecoendoscopia, ela para ser bem simples, você colocou um ultrassom miniaturizado na ponta do endoscópio. Então é como se o paciente engolisse um ultrassom e fizesse ultrassom de dentro para fora. E é melhor, né? E é melhor, exatamente. Porque tira o ar do caminho. Tira o ar do caminho e tira tudo. Então, no final você consegue ver a profundidade daquela lesão, a extensão daquela lesão. E eu vou dizer que, Liboni, interessantemente, a ecoendoscopia foi uma das responsáveis do crescimento da parte terapêutica da endoscopia. Porque se viu que ela permite ver os órgãos ao redor do tubo digestivo. Então eu comecei a fazer intervenções nesses órgãos ao redor do tubo digestivo. Para você ter ideia, hoje em dia, eu sou capaz de fazer, no sentido endoscopistas, não eu, Fauzi Maluf Filho, mas os endoscopistas são capazes de fazer, desde que treinados, fazer uma anastomose, uma comunicação entre o estômago e o jejuno por via ecoendoscópica, em casos bem indicados e tudo mais. Mas então, realmente, a gente conseguiu crescer muito graças também ao advento da ecoendoscopia. Muito bacana. E aí tem algumas coisas novas, né, que acho que a gente podia falar prós e contras rápido, porque são coisas que estão em estudo ainda, nós não temos ainda totalmente a atualização de dados que a gente necessita para afirmar se aquilo realmente é bom ou não. Por exemplo, o sleeve gástrico, que é aquela manga, né, que é feita atualmente para pacientes obesos, a radiofrequência, que é para refluxo, né? E o marca-passo esofágico também, que é para refluxo. O que o senhor, na sua experiência como professor livre docente lá da USP, que o senhor comenta, tem muito tempo ainda para a gente chegar a uma conclusão? Exato. O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? É muito interessante a sua colocação. Veja, eu falei que os tratamentos endoscópicos cresceram muito e a cada momento surgem novas técnicas. O paciente tem que entender que isso, antes de ser colocado na prática clínica, tem que ser provado. Provado através de estudos científicos, que essas técnicas são seguras para o paciente, são eficazes para o paciente, não é verdade? Então, por exemplo, a gastroplastia endoscópica, que consiste em, com um aparelho específico acoplado ao endoscópio, dar uma série de pontos dentro do estômago para reduzir o volume da câmara gástrica. É uma técnica muito interessante, apela, né, pelo bom senso, você vai fazer suturas endoscópicas, o paciente não precisa receber nenhum corte, nem laparoscopia, tudo feito por via oral.
Então é muito atrativo, muito atraente para o paciente. Mas e os resultados? Os resultados parecem bons, os resultados parecem promissores. Mas eu, por exemplo, sinto falta de um estudo comparativo entre essa técnica e outras técnicas, ou um estudo comparativo entre essa técnica e um grupo que a gente chama de placebo, controle. Então, um grupo que eu vou oferecer dieta, exercício, e esse grupo que eu vou oferecer dieta, exercício e mais a gastroplastia endoscópica. Eu queria ver muito esse estudo sendo feito e o resultado dele depois de 2 anos, né? Eu sei que esse estudo está sendo feito nos Estados Unidos e provavelmente nós teremos em breve o resultado dele. Mas eu gostaria muito de ver esse estudo antes de dizer para o meu paciente, com tranquilidade, que, veja, vale a pena fazer esse procedimento. Né? Os resultados existem? Com certeza. A gente vê, o paciente faz a gastroplastia, emagrece, realmente existe o resultado, mas em longo prazo, o que acontece com essas suturas que foram feitas? Essas coisas que ainda não estão muito bem claras. O que ficou ali, você não tem acesso a um câncer. Exato. Né? O que acontece com tudo isso? Então, são perguntas que ficam. Né? Radiofrequência. Radiofrequência é um procedimento bem mais antigo, em que você, através de equipamento específico que você passa pela boca do paciente, você causa pequenas queimaduras no esôfago distal, através da radiofrequência, e com isso você provoca tanto uma pequena fibrose nessa região, diminuindo a expansibilidade do esôfago distal, e também você provoca uma certa denervação da região, de maneira que o conteúdo gástrico não consegue subir, refluir, por causa dessa pequena fibrose, e mesmo se ele subir, a inervação do paciente está um pouco comprometida, então ele não perceberia, ele não sentiria o refluxo, não sentiria a azia, que é o sintoma que tanto incomoda. Esse é um procedimento que cresceu na década de 90 nos Estados Unidos, começou lá, foi também testado na Europa, e devo dizer que hoje nos Estados Unidos, pouquíssimos centros utilizam radiofrequência, a maioria acha que os resultados não são bons. Né? Então, de novo, mas alguns centros utilizam ainda, alguns poucos centros utilizam ainda, mas mostrando que não existe uma unanimidade sobre a validade de um tratamento como, por exemplo, a radiofrequência contra o refluxo. Então, novamente, sinto falta de um estudo que prove de maneira cabal e de maneira clara que a radiofrequência traz um benefício óbvio para o paciente que tem um refluxo. E, finalmente, marca-passo. Acho que está na mesma linha, ou seja, interessante, conceito interessante, é racional, só que sentimos a falta do trabalho, da evidência, a gente chama isso cientificamente da evidência científica que faz com que a gente, com tranquilidade, ofereça para o nosso paciente que está sentado ali do outro lado da mesa. Né? Professor Fausto, eu trato muito refluxo, né? Aqui acabo até sendo referência nisso. A gente sabe que refluxo é uma coisa multifatorial e esses casos são usados para aqueles casos de hipotonia, fraqueza da válvula. Não pode ter uma hernia de hiato muito grande, tem uma série de indicações. Mas a gente vê que quando a gente faz o procedimento endoscópico, a gente não trata todos os problemas básicos do refluxo, que é o ângulo de riso, uma série de coisas técnicas, né? E os casos que nós pegamos não fizeram e depois de um tempo tiveram que ser operados. Então, a própria marca-passo, você tem que fazer uma laparoscopia para implantar. Então, você já está lá, já faz o procedimento. Exato. Então, é uma cirurgia muito bem indicada, com resultados com pessoas gabaritadas, em hospitais bons. Assim, a cirurgia é fantástica, muda a qualidade da vida do paciente. Que me lembra muito da época do Notes, né, que a gente estava comentando antes. Foi nossa, vamos fazer a cirurgia de vesícula com endoscopia, vamos entrar pela o introito vaginal e não vai deixar nenhuma cicatriz. Foi um auê, né? Exatamente. Sumiu. Então, exatamente isso. Eu acho que vai acontecer a mesma história. Eu acho que vai acontecer. Ou seja, quando surgiu o Notes, se falava que era a nova onda, que depois da laparoscopia o Notes ia ser a nova onda. Mas a gente olhava aquilo com uma certa dúvida, puxa, violar a cavidade abdominal por orifícios naturais, a vagina, o reto, será que isso faz muito sentido? Será que isso é tão melhor do que a endoscopia, do que a laparoscopia, por causa de uma cicatriz? Isso. Né? Então, na verdade, e realmente como você falou, mas o que foi a bom prova do tempo. O que eu acho que foi bacana, professor, foi assim, nós aprendemos muito e modernizamos o equipamento através disso e melhorou. Quer dizer, não foi de todo perdido, se ganhou em tecnologia por causa deles, né? Com certeza. Agora vamos lá, uma coisa que o senhor
uma especialidade que o senhor gosta, eu acho que é uma coisa que ajuda muito. Balão gástrico. Vamos lá. Tratar a obesidade é sempre um grande desafio, né? Um grande desafio. Existem pacientes que têm boas indicações para determinados tratamentos, né? Você, muito melhor do que eu, sabe de graus de obesidade, né? Obesidade grau 1, grau 2, grau 3, que é chamada obesidade mórbida. Balão. Balão é um excelente adjunto no tratamento de obesidade leve, de obesos leves. Adjunto. Adjunto, não tem a menor dúvida. Ou seja, você tem que entender tratamento de obesidade, como eu falei antes, é dieta, é exercício, é uma abordagem psicológica, é multifatorial. E o balão vai ajudar nisso. Sempre que um paciente me procura para passar balão, eu digo, você entende que isso aqui é um adjunto, é uma coisa que vai ajudar, mas que se você não ajudar com dieta, não fizer exercício, não entender o que vai te oferecer, não vai adiantar muita coisa. Não existe milagre. Não existe milagre. Então, e outra coisa, eu sempre coloco os pacientes com o pé no chão. O que é um resultado pé no chão para balão? É perder 10% do peso. Então o paciente chega com 120 quilos, 130 quilos, falei, você vai perder 10, 13 quilos. É bom para você? Você quer perder 13? Isso é suficiente para você? Se for suficiente, tudo bem. Agora o paciente chega lá com 120 quilos achando que vai perder 30. Com um balão, pode ser que aconteça, mas não é o que a gente espera que aconteça. Esse é o fato. Então você tem que oferecer para o paciente a expectativa correta, porque é frustrante. O paciente já vem de vários tratamentos frustrantes. Ele fez milhares de dietas, tomou vários remédios e emagreceu e depois ganhou peso novamente. Isso é frustrante, abala o psicológico do paciente. Então você vai oferecer um tratamento e uma falsa expectativa, você só vai colaborar para frustrar mais o seu paciente. Claro. Então você tem que dizer, o seu caso, você é um obeso leve, se você for um mórbido, a indicação são os tratamentos mais definitivos, cirúrgicos, né? O sleeve, a manga gástrica feita por laparoscopia, capela, essas gastroplastia redutora. Se você não está nessa linha, então o balão, junto com dieta, etc., vai oferecer uma perda de 10% a 15% no máximo. Você vai demorar 6 meses com esse balão e depois nós vamos tirar. E quando a gente tirar, de novo a gente devolve para você a responsabilidade. Se você não aprendeu a comer em horário certo, a fazer seu exercício direitinho, a fazer dieta, você vai voltar a ganhar peso. Né? Então, a gente tem que colocar o paciente com a expectativa certa. Eu acho que é bacana também para super obesos, para preparar e facilitar a cirurgia, você põe um balão, ele emagrece 10% a 15%, né? E aí a gente consegue fazer uma cirurgia. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é mandar ele para o spa, que também vocês usam muito isso, né? O spa tem a pequena vantagem de ser um pouco mais rápido. Teoricamente, você manda o paciente para um spa em 1 mês, ele pode perder esses 10%, depende o quão focado ele está naquele tratamento. Mas, sem dúvida, em super obeso, passagem de balão também é uma outra opção. Mas devo dizer que isso é cada vez menos frequente, viu, Liboni? Em super obesos, eu vejo mais enviar o super obeso para o spa e tudo mais, né? Mesmo pelo investimento envolvido. Né? Perfeito. Vamos perguntar algumas coisas. Estamos na época do Covid-19, viu? Que nós estamos afastados, né? Estamos sem máscara porque a gente está conversando, tudo. Com certeza. Mas muito paciente fazendo perguntas, né? Como é que é feita a higiene? Eu pego o Covid-19 no endoscópio, eu pego Helicobacter pylori, o que o senhor pode falar para nós? Com certeza. Em termos de desinfecção do aparelho, nada modificou por causa do Covid. Ou seja, os métodos que a gente usa para fazer a desinfecção do aparelho já são suficientemente bons para cobrir tudo, inclusive o Covid. Então, em termos de desinfecção de aparelho, não mudou absolutamente nada. Então, quanto a isso, o paciente pode ficar tranquilo. O problema é o paciente frequentar o hospital. Então, os hospitais, como por exemplo a Beneficência Portuguesa, ela tem fortemente trabalhado em separar as portas de entrada. Então, os pacientes suspeitos de Covid ou com Covid têm um fluxo, que não é misturado com o fluxo dos pacientes que não têm Covid ou não têm suspeita de Covid. O paciente é triado várias vezes, é triado quando ele marca o exame, ele é triado quando ele chega no hospital novamente, ou seja, quando ele chega para fazer o exame no hospital, medem a temperatura, fazem aqueles questionários de dor de garganta, tosse, febre, dor no corpo, e se qualquer uma dessas coisas for positiva, não faz o exame. Tá. Né? Pergunta sobre testes, a mesma coisa. Então, esse é o problema, evitar que o paciente se contamine. Agora, tudo isso previne 100%? Se eu falar que é verdade, não é verdade. 100%
Eu acho não que existe, hoje o né? risco é mais ou menos parecido com o que a gente tem de ir numa farmácia, num supermercado, porque hoje os hospitais particulares, não SUS, né, eles estão com uma vacância muito grande e caiu muito o número, né? Então os exames, na maioria deles, estão sendo feitos com tranquilidade, não tem nem fila de espera para marcação, né? É verdade. Não é verdade? Sim. Então, com os cuidados em hospitais adequados, até isso é uma das coisas que a preocupação seria mais importante fazer nessa hora uma endoscopia numa clínica privada ou fazer no hospital, que é uma outra pergunta. O pessoal fala, se no hospital pega infecção, eu acho que hoje, do jeito que os cuida, eu nunca vi, eu estou operando, estou limpando tanto o hospital que eu acho que até as bactérias foram tirar férias, né? Só ficou o vírus Covid, e assim, ficou uma coisa maravilhosa. Mas é mais interessante fazer no hospital ou... Isso é uma boa pergunta. Eu diria o seguinte, por exemplo, novamente uso o exemplo da beneficência portuguesa porque eu atuo lá. Tem tido um grande cuidado de ter um intervalo de tempo adequado entre os exames, maior do que a gente utilizava, para dar tempo justamente dessa higienização da sala e para evitar que acompanhantes se encontrem na sala de recepção. Ou seja, para que os acompanhantes fiquem afastados, ou seja, o escalonamento de horário modificou. Então, nesse sentido, se isso for respeitado no hospital ou na clínica, Perfeito. é perfeito, ou seja, respeitar escalonamento, o paciente entra de máscara, ele entra de máscara na sala de exame, ele só tira a máscara para fazer o exame, um exame de endoscopia. Terminou o exame, dormindo, já colocamos a máscara de volta nele. Ou seja, a gente faz de tudo para que paciente e RH estejam protegidos. Quer dizer, segurança acima de tudo. É segurança acima de tudo. Porque antes só estava sendo feito na urgência, agora já liberaram para as eletivas. Excelente, né? exatamente, isso mesmo. Professor, o que o senhor recomenda para quem vai fazer uma endoscopia, seja ela diagnóstica ou de procedimento? Tempo de jejum, remédio, alguma coisa em especial? Muito bom. Classicamente, jejum de 8 horas, na verdade isso é muito importante. Às vezes os pacientes pensando no jejum de 8 horas costumam fazer o erro de uma refeição pesada na véspera. Uma pizza de 4 queijos? Exato. Já que eu vou fazer endoscopia amanhã, eu vou comer uma pizza, 4 queijos e dormir. Tá. Pode crer que aquela pizza estará no dia seguinte no exame de endoscopia. Atrapalhando a endoscopia. Então, faz um jantar leve e dá as 8 horas de jejum. Muito importante esse tipo de coisa, né? Pacientes que tomam medicamentos anticoagulantes. Veja, o medicamento anticoagulante foi dado não por acaso, existem indicações. E às vezes interromper esse anticoagulante pode ser arriscado. O paciente pode ter um infarto, uma trombose pela falta de anticoagulante. Então, quando o paciente toma anticoagulante, a gente pede em geral para que converse com o médico que indicou para saber o que o médico sugere que se faça. O médico fala não, pode interromper. E aí a gente respeita o intervalo de interrupção, cada droga tem seu intervalo de interrupção, ou não. O médico pede para fazer uma ponte, ou seja, mas a gente tem que dar alguma coisa no lugar para prevenir um fenômeno de trombose. Aspirina, ácido acetil salicílico, em geral a gente permite que se use mesmo para fazer uma endoscopia com biópsia, até uma colonoscopia, a gente permite que se faça em vigência de ácido acetil salicílico, se for a única droga, né, antiagregante que o paciente esteja tomando. Né? E importante, antihipertensivos. Tome os seus remédios para pressão no dia do exame. Mesmo que seja comprimido todo? Mesmo comprimido, com um pouquinho de água. Para diabetes, não. Você vai estar em jejum. Você toma remédio para reduzir seu açúcar e você está em jejum, você pode ter uma hipoglicemia. Então, os de diabetes você não toma, mas os de pressão alta você toma normalmente no dia da sua endoscopia com um pouco de água. E a partir de que idade que precisa de uma avaliação obrigatória cardiológica ou um exame mais específico? A partir de 70 a partir dos 70 anos acho que é bom. Às vezes antes o paciente já tem históricos, né? Às vezes o paciente tem um histórico de uma cardiopatia grave, o paciente tem uma insuficiência renal, é dialítico, mesmo com 50, 60 anos ele vai precisar de uma orientação. E existe uma diferença entre sedação e anestesia, como o senhor já explicou. Então, sedação é para um exame diagnóstico simples de uma endoscopia, para ver se tem úlcera, gastrite, e anestesia são para casos mais complexos. Exato. A gente divide em sedação consciente, sedação profunda e anestesia geral. Sedação profunda e anestesia geral são realizadas pelo anestesiologista. E a sedação consciente pode até ser realizado por um endoscopista habilitado, formado, com título de especialista, importante, e que ele vai fazer uma sedação consciente para um procedimento simples num paciente que tenha boa saúde. A gente divide os pacientes segundo a classificação da Sociedade Americana de Anestesiologia, ASA.
de asa 1 até asa 4. Asa 1 é o paciente rígido, que não tem nada, e asa 4 é o paciente que está muito grave. Logicamente, um paciente asa 1 pode ser submetido a uma sedação consciente sem grandes problemas, diferente dos outros grupos de pacientes, né? Perfeito. O senhor tem mais alguma coisa que o senhor queria acrescentar para orientar o pessoal que nos assiste? O que o senhor gostaria de comentar? Eu acho assim, todos os procedimentos médicos, eles têm seus riscos e seus benefícios. E quando o seu médico oferecer para você e indicar um certo procedimento, acho que é importante que você pergunte se realmente quais são os benefícios e os riscos daquele procedimento. Acho que não tem vergonha de fazer isso, acho que a gente tem que ser informado. Quando a gente está informado, os resultados são sempre melhores. Pergunta para o médico, não para o Dr. Google. Não, para o médico. Exato, não o Dr. Google. O Google às vezes não responde o que a gente quer. Isso, o Dr. Google não tem filtro, ele vai dar tudo o que está na net, na web. E às vezes a informação não filtrada não é uma boa informação. Desinformação. É uma desinformação. Professor, é o máximo, é o que a gente fala. Quem tem, sabe, essa simplicidade de transformar uma coisa difícil numa coisa fácil. Imagina. Queria agradecer a presença do senhor. Eu vou pedir para o senhor vir outras vezes, vai ter outros temas. Será um prazer. Se o senhor puder vir aqui, vai ser muito bacana para nós. Agora que é o seu caminho. Então tá bom. Muito obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço, um prazer. Obrigado.